Oi, meu Brasil! Você é uma pessoa positiva? Quando você acorda, você acorda com sentimento de gratidão? Ou você é aquela pessoa que acorda mal-humorado? Ou você é até mesmo aquela pessoa que usa a expressão do otimismo contrário? Ó vida, ó dia, ó azar. Para falar um pouquinho sobre isso e mudar a sua mentalidade, porque isso daí não é legal, eu trouxe uma pessoa mais que especial e que vai nos contar que lei da atração funciona assim. Então nós vamos levantar de manhã com um bom dia muito animado, todos os dias, e ela vai nos ensinar. Eu apresento a vocês Lucimara de Moraes. Oi, Lu, tudo bem? Tudo bem com você, Estou Ana? muito feliz em poder te receber. Que bom, eu também estou muito alegre. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Nossa, eu que agradeço de você ter aceito tão prontamente Imagina, o meu convite. Um prazer. Ó, estou aqui com a Lucimara e vou contar para vocês um pouquinho, mas só um pouquinho do que é o currículo dela, porque ele é meio quilométrico assim, sabe? Ela recebeu o título de Honoris Causa em Filosofia, que é um título de honra, que poucas pessoas têm. Ela é neurocientista, psicanalista, analista comportamental, escritora de um livro qual eu não li, mas eu quero ler, que é O Poder do Pensamento Consciente, CEO da Universidade Templo do Saber, e ela criou um método da Lei da Atração Consciente que alia a neurocriação da realidade e a neuromanifestação. E esse método dela é o único que foi aprovado pelo MEC. Então, e fora, entre outras coisas aqui. Então, acredito que ela tem um pouquinho de bagagem. Alguma coisa Alguma coisa nós vamos conseguir coletar dela hoje, em meio a tudo isso. Tomara. Lu, então, antes da gente começar e você contar um pouquinho da sua história, eu quero falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Tá bom. Eu quero agradecer imensamente a Estilo Z. E a Estilo Z não é só publicação, gente. Ela faz parte da minha vida, já faz até alguns anos. Eu convido vocês a conhecer a Estilo Z. Hoje eu tô toda vestida de Estilo Z. Ela fica ali na Avenida 7 de Setembro, 3815. Convido vocês a olhar as redes sociais. Essa semana vai ter uma live sensacional. E o porquê que eu gosto tanto da Estilo Z? Ela tem uma curadoria excepcional nas peças e os preços dela são incríveis. Então ela tem para todos os gostos, todos os bolsos. E o que eu mais gosto, ela tem uma alfaiataria impecável. Isso é bom. Vai lá conhecê-la. Ah, vou lá. Já estava pensando aqui, ó. Quero saber mais. Não, é a lição. Vai lá, toma um cafezinho com a Débora e com a Nina, eu tenho certeza que você vai adorar. Então, e ali na frente, eu já saio de lá toda pronta, né? Já vou lá no meu amigo Rudy, que ele é o proprietário do Salão Carlos. Também convido vocês a conhecer, que ali no mesmo endereço, na 7 de setembro, 3815, ele é na frente, ali do ladinho ali da loja da Débora. Eu gosto muito dele porque ele tem um atendimento muito especial e a equipe dele lá é sensacional. Convido vocês a conhecê-los. Já sai pronta pra festa. Exatamente. Você vai lá, já arruma, põe o look e tem desculpa. Sai perfeito. Exatamente. Poupa tempo, hein? Exatamente. Lu, então eu quero que você conte um pouquinho da sua história pra gente. Então, vamos lá. Até quero que você fale como que você veio parar aqui em Curitiba. Pois é. É bem por aí que começa. Porque eu sou gaúcha, saí muito cedo de casa. E moramos um tempo ali, logo que casamos no Rio Grande do Sul. Só que as coisas lá não estavam muito legais. E eu tinha muitos problemas psicológicos, problemas com os meus pais, e as coisas foram se agravando. Eu engravidei, e ao invés da família apoiar, foi bem pelo contrário, né? Foi um te vira bem grande. E graças ao meu irmão, que é o meu único irmão, meu irmão mais velho, ele teve uma oportunidade de vir aqui para Curitiba para iniciar um negócio. Ele era músico na época. E nós não tínhamos nada aqui, não tinha nada pronto para nós. Ele tinha algo pronto, só que eu acho que eles ficaram com dó de deixar nós no Rio Grande do Sul naquela situação e disseram, vocês não querem vir junto com a gente para Curitiba? Aí eu olhei para meu marido e falei, vamos. Há 22 anos, meu filho está com 22 anos, eu vim para cá grávida de 6 meses. O que nós trouxemos foi uma mala de roupa cada um,
Ele trouxe um instrumento dele, um colchão, travesseiro e coberta. Era só o que nós tínhamos. O resto, que tinha no Rio Grande do Sul, foi tudo vendido, era só um caquedo mesmo. E moramos de favor na casa do meu irmão, dormia no chão, no colchão. Eu grávida, tive o meu filho aqui, daqui de Curitiba não saí mais. Meu filho nasceu em São José dos Pinhais em 2003. Ali, naquela época, as coisas eram muito difíceis, nós não tínhamos perspectiva nenhuma, mas foi aquilo, foi essa trajetória que me colocou onde eu estou hoje, porque provavelmente se eu tivesse continuado lá, não tivesse arriscado, não tivesse tomado uma decisão, feito o que precisava ter feito, certamente eu ainda estaria tendo a mesma vida que os meus familiares, que os meus pais, que as pessoas mais próximas, e não teria chegado onde eu cheguei. Então foi bom e foi ruim. Mas foi melhor ainda. Viu? Mas o ruim geralmente leva ao bom quando você sabe conduzir. Com certeza. Mas você me falou uma coisa agora que eu fiquei pensando. Você falou que tinha alguns problemas em relação às emoções. Sim, sim. Mas por um outro lado, você soube administrar muito bem o teu relacionamento. Porque a maioria das vezes, quando nós vemos que as pessoas se deparam com situações como essa, o casal acaba não resistindo ao problema. O que geralmente tinha que ser ao contrário. Verdade. Né? Passar por aquilo, entender que tudo na vida ele é um momento e vencer, né? Juntos. E a gente vê que a grande maioria não é assim. Verdade. Parabéns, você conseguiu. Não, e isso é uma coisa assim, Ana, que para nós é um grande valor nosso. Com certeza. Eu não tenho sócios. Meu sócio é meu marido. Nunca tive nenhum outro sócio na vida, não pretendo ter. E nós trabalhamos juntos desde sempre. E nós demos certo financeiramente, profissionalmente, porque estávamos juntos. Porque quando ele era músico, claro, eu não tinha envolvimento com o trabalho dele, com a carreira dele. E eu também desenvolvia outras coisas. Na época eu fui telemarketing, vendia lista telefônica, vendia publicidade em jornal, coisas que não tinham nada a ver com o que eu faço hoje. Só que quando eu e ele decidimos que estava na hora de trabalhar juntos e criar algo nosso, de lá para cá, nós nunca mais soltamos a mão empresarial um do outro, por exemplo. Né? Já estávamos juntos desde antes, estamos juntos já há 25 anos. Só que uma das coisas que para nós faz muita diferença é a transparência. Eu não vou nem dizer sinceridade ou honestidade, porque tem coisas que às vezes a gente não é tão sincero assim, né? Tipo, essa roupa tá legal? Tá, mas na realidade não tá. Então tem coisas que você tá com fome? Vamos comer uma pizza? Tá, eu vou de parceiro. Então não é tanto por isso, mas mais pela transparência de colocar os problemas na mesa na hora que tem que resolver, de tomar a decisão logo em seguida. Eu e ele, nós somos pessoas assim muito rápidas para tomar decisão. A gente não demora, a gente não enrola, se tem que resolver, a gente resolve. Se tem um problema, a gente conversa. Que a maioria dos casais, às vezes, não dão muito certo, porque eles não têm comunicação entre eles. Sim. Porque se um fala pro outro que o outro não gosta de ouvir, já dá uma briga. Então, daí já não fala. Não vai Porque ele não frente. quer enfrentar Exatamente. aquela situação que muitas vezes vai resolver, mas ele não quer bater de frente. Isso, ele evita. De medo. De medo de dar um problema. Sim. Outra coisa também que nós temos muito forte para nós, desde que nós começamos a trabalhar juntos como casal, que a gente trabalha uma mesa na frente do outro, assim, é super tranquilo. Tem casal que não consegue. Nós conseguimos, porque a gente não mistura. Trabalho é trabalho, relacionamento é relacionamento. Então, quando eu tenho que chamar a atenção dele, eu chamo a atenção dele como se ele fosse um funcionário. E quando ele tem que chamar a minha atenção, ele chama a minha atenção como se eu fosse uma funcionária. Mas isso são pessoas evoluídas e com muita clareza. Isso, e separa tudo. Não Sim. tem essa coisa de, eu sou escorpião, então às vezes eu fico um pouco vingativa, mas ele já sabe lidar com isso, não afeta. Mas a comunicação, falar sobre dinheiro, sobre orçamento doméstico, sobre problemas, o que tá bom num relacionamento, o que não está... Tudo a gente sempre tem essa transparência de não botar a sujeira embaixo do tapete. Eu acho que isso tem sido o maior pilar que nos sustenta como casal e como profissionais. Com toda certeza. Com toda certeza. Faz diferença. Não, e principalmente que o histórico que nós sempre ouvimos... A pessoa ela vai fazer sociedade com qualquer pessoa, menos com a sua esposa, com o seu marido, e na verdade é o contrário, né? É isso. É o oposto. Eles têm que ser o nosso marido, as esposas têm que ser o braço direito um do outro para crescer juntos, alavancar juntos, a não ser quando eles estão em áreas opostas, mas mesmo assim você consegue auxiliar um ao outro ali de alguma maneira. Com certeza. Muito legal saber disso. Essa parceria, ela é importante. Eu costumo dizer que nós somos cúmplices. Se um matar, o outro enterra.
Não questiono. Tipo, tá, aconteceu, então beleza, então eu vou te apoiar. Então esse apoio foi fundamental para minha carreira. Quando eu quis começar o que eu faço hoje, ele foi a pessoa que incentivou. Eu acho que no final das contas, sem falsa modéstia, porque ele tá aqui assistindo, mas ele foi uma das pessoas que enxergou algo muito antes de eu enxergar. Enxergou um potencial, enxergou um talento, enxergou que que havia algo muito maior do que eu mesma via naquela época. Porque eu fui criada com um pai e uma mãe que colocavam muito defeito, aquele defeito na criança. Você é burra, você não vai pra frente, você é isso, você é aquilo. Então eu tinha comigo a percepção errada, que eu não era boa o suficiente, que eu não era inteligente o suficiente, que eu não tinha nada para oferecer da vida. E ele enxergou algo que nem eu me enxergava, porque eu fui criada daquela maneira, que os meus pais não enxergavam. E levou muitos anos para eu mesma enxergar aquilo em mim. Depois que eu me enxerguei, aí eu percebi, pode ter sido isso que você percebeu, e eu lá atrás nem sabia que existia. Que legal quando as pessoas se completam, porque um alavanca o outro, Com né? certeza, com certeza. Muito legal. Vamos falar um pouquinho sobre a lei da atração? Vamos. Que eu acho que você tá assim, né? Sim, é o meu assunto preferido. Para eu trabalhar a lei da atração, eu preciso ter autoconhecimento? Ou eu posso só, por exemplo, assim, eu só preciso aplicar as frases? Ou eu preciso me conhecer para que eu, com autoconhecimento, eu aplique a lei da atração? Para que ela não fique algo vago. Que legal essa tua pergunta. Porque, no meu ponto de vista profissional, e como especialista nessa área, autoconhecimento eu não acredito que seja necessário. E vou te dizer porque faz parte da minha história. Eu, quando comecei a entender sobre lei da atração, não conhecia nada sobre mim. Anos depois, eu fui entendendo quem eu era. Mas mesmo assim eu já tinha resultados. Então, quer dizer, a pessoa que começa agora e começa a desenvolver o potencial dela e usar a lei da atração a seu favor, não significa que ela tenha que conhecer ela. Porque são coisas diferentes. O autoconhecimento, eu acredito que ele faz parte da tua vida naturalmente. Quer você queira, quer não, conforme você vai amadurecendo, em algum momento da vida você vai entendendo. Gosto disso, não gosto daquilo, sou assim, não sou. Só que esses gostos também vão mudando, é o que eu digo. Sim. Eu mudei bastante de um determinado período para cá. Mas isso não é porque o autoconhecimento me levou a mudar, é porque o ser humano muda mesmo. Sim. O universo está em constante mudança, transformação e evolução. Mas eu tenho que me autoconhecer para usar a lei da atração? Não. Você pode ser uma completa ignorante quanto a você mesmo, porque isso é algo que vai acontecendo naturalmente. Só que para algumas pessoas pode não acontecer. Vou dar um exemplo para você. Minha mãe, por exemplo. Minha mãe, ela é uma pessoa muito sagaz, muito esperta, mas ela é ignorante em termos de estudo, porque ela não teve a oportunidade de ir para a escola. Então, ela é uma pessoa que ela não conhece ela mesma, ela não sabe, ela não consegue entender, ela não tem a habilidade de entender o que ela gosta, o que ela prefere, não consegue reconhecer o que aconteceu lá atrás para curar, para melhorar, para evoluir. Não, mas isso não significa que ela não possa conhecer determinados princípios, como um desses que você citou, que é a lei da atração, que é um princípio. Ela pode usar isso a favor dela, desde que ela entenda como é que isso funciona. Mas pode ser uma ignorante completa quanto a conhecer a si mesmo. Entendi. Eu achava que era necessário ter o autoconhecimento. Não há necessidade. Autoconhecimento é bom porque você vai entendendo, vai sabendo lidar com você. Sim. Ao saber lidar com você, você sabe lidar com outras pessoas. Fica bem mais fácil, equilibra bem melhor na balança. Mas que esse é fator determinante? Não é. Até porque o ser humano vai levar muito tempo para descobrir aspectos sobre ele mesmo. Já pensou uma pessoa que pensa assim? Vou puxar um gancho agora, da filósofa que habita em mim. Vamos supor que a pessoa... Aproveita. A pessoa que pensa dessa maneira. Eu tenho que me autodesenvolver, o autoconhecimento. Ela vai passar a vida inteira se autoconhecendo. O ser humano é muito complexo. Sim. Então, se ela pensar, eu tenho que me autodesenvolver primeiro, me autoconhecer para depois usar a lei da atração, ela vai ficar velha, não vai chegar o momento dela usar nada, não vai ter construído nada na vida dela, porque ela está buscando conhecer a si mesma. Ela pode fazer tudo isso enquanto caminha. Sim, e aproveitar a viagem. E ir mais rápido. Com certeza. Lu, eu vi que você fez uma publicação e nela você colocou que você estava inconformada com os seus resultados e que você queria alterar a realidade do que estava vivendo. Como que você alcançou essa consciência?
Por quê? Eu vejo assim, muitas pessoas frustradas, infelizes em uma determinada situação da vida. Ela não consegue sair daquilo ali. Ela tem vontade, existe uma insatisfação, mas ou ela não tem um apoio, ou ela tem medo, ou até mesmo ela não tem consciência disso, que é possível mudar. Quando que você reconheceu essa consciência? Quando você adquiriu essa consciência? Eu acho que eu adquiri mesmo foi vergonha na cara, sendo bem sincera com você. Vou te contar o porquê. Porque eu era muito vítima. Eu culpava muito os meus pais, porque eu tive muitos problemas com eles. E eu culpava muito o meu passado. Então, todos lá atrás eram os vilões e eu era a vitimazinha deles. Quando eu tomei essa vergonha na cara, eu banquei. Bancou como assim? Banquei. Tá bom, aconteceu, ok. Eu quero que continue acontecendo? Não. Então, eu vou superar isso. Não é que eu vou esquecer. Não é que eu vou voltar no tempo e vou corrigir, mas eu vou superar isso. A água, quando ela encontra um obstáculo, ela encontra uma maneira de superar. Foi exatamente isso que eu fiz. Entendo que existiram dores no passado, que existiram bloqueios, traumas, crenças, como eu me vitimizava, mas ter esta vergonha na cara fez com que eu me enxergasse como se enxerga no espelho, e eu fiz a seguinte pergunta: o que eu quero para mim? Eu quero continuar me lamentando? Ou eu quero ter resultados? Eu sou uma pessoa que aprendeu a ficar focada em resultados. Para mim, o resultado vem primeiro. E como você aprendeu isso? Eu aprendi na prática, fazendo mesmo. Porque o inconformado era não se conformar com resultados pequenos. Por exemplo, digamos que você tem um negócio grande para fechar, que você precisa bater uma meta naquele mês. E aí não deu para bater a meta. Ah, não deu, acho que Deus não quis, ou então não era para acontecer. Eu não sou o tipo da pessoa que... Não era o momento. Eu não me conformo com esse tipo de coisa. Não deu certo? Ok. Por que não deu certo? Então a pergunta muda. O que foi que eu não fiz, ou o que foi que eu poderia ter feito de diferente para mudar o resultado? Porque para mim, o que mais importa é o resultado no final, é a colheita. E isso é foco. Só que aí, é claro, você comentou também sobre consciência. Se conscientizar do que está errado também é uma das perguntas que me fez romper esse obstáculo. Porque aí eu comecei a perguntar para mim mesmo o que estava errado, o que eu fazia de errado, para corrigir. E o que mantém uma pessoa travada, que foi o exemplo que você deu, a pessoa sabe que ela tem problemas, ela sabe que ela está travada, ela não consegue destravar. Uma das coisas que faz essa mágica, né, não é bem essa palavra, mas vou usar isso, acontecer, é ela assumir a responsabilidade. A responsabilidade de que ela é a única criadora da realidade, não tem uma dívida, não tem um karma, não é o passado, não é a sorte, não é o azar, mas ela é responsável por tudo que acontece. E vamos partir do princípio de que você é responsável pelos teus pensamentos. Ninguém manda você pensar, é você quem domina, você quem tem que dominar os teus pensamentos. E toda a realidade, ela é consciente. Então toda a realidade só pode ser criada a partir do que você pensa, a partir da sua mente, e a neurociência vem comprovando isso. Então, se eu sou responsável pelo que passa na minha cabeça, e o que passa na minha cabeça cria realidade, então a culpa é minha, porque eu estou deixando. Então, por exemplo, o lugar aonde eu estou hoje, a vida que eu tenho hoje de satisfação ou insatisfação, a única pessoa responsável por estar aqui é minha, sou eu. Isso. Cada um é responsável por si. Isso. E a única que vai resolver essa tua insatisfação para te levar de um ponto A ao ponto B, ou ao ponto C, Z, é você também. Você sabe que a soma conta diferente, mas o resultado é sempre lá no final é igual, né? Uhum. Eu penso da seguinte maneira, que todos nós temos uma oportunidade na vida. Uhum. Esse é meu pensamento. Ah, mas o fulano nasceu em berço de ouro. Foi a oportunidade dele. Sim, Alguns nasceram em berço de ouro e não vão conseguir manter o tesouro. Sim, exatamente. E alguns, com uma vida mais simples, acreditam que o berço de ouro dele, ou a grande virada da vida dele, vai ser alguém chegar e falar assim, tá aqui a chave da sua casa, tá aqui a chave do seu carro, eu estou depositando um dinheiro para você recomeçar a sua vida e vai ser feliz. E eu entendo que algumas pessoas acreditam que o momento de virada da vida, a oportunidade viria dessa maneira. E eu acredito que não. Que há tanto a oportunidade para quem nasceu em berço de ouro, quanto para quem não nasceu, ela vem. Só que muitas vezes ela não vem como um bilhete premiado. E eu vejo assim que as pessoas... eu entendo que cada um, no que você faz,
tudo que você vai fazer tem que ser com excelência. Com certeza. Você vai fazer uma unha, você vai fazer a melhor unha da vida todos os Uhum. dias. Você vai prestar o serviço doméstico, todos os dias você vai limpar aquela casa com amor. Isso. Porque eu entendo que é essa, não vou falar energia, porque não é isso, mas é esse amor, não consigo achar a palavra, mas essa intenção, essas atitudes, essa vontade, essa intenção, né? exatamente, que vai gerar outras portas. Com certeza. Só que muitas vezes as pessoas ficam ali esperando a oportunidade de ouro aparecer, e às vezes até aparece ali uma oportunidade, mas a pessoa, olha, você vai vir trabalhar aqui comigo, não vou poder pagar o que você tá pagando, o que você recebe ali, mas você vai ter isso e isso de benefício. E a pessoa não quer. Não quer. Porque muitas vezes ela olha pro cifrão do momento. Verdade. E ela perde as oportunidades e chega lá num determinado momento da vida, ela tá se lamentando porque ela não teve oportunidade na vida. Bem isso. Como nós podemos atrair boas oportunidades com bons pensamentos? As oportunidades, bem como você falou, sabiamente, elas existem. Nós não precisamos criar as oportunidades, nós precisamos aprender a enxergar. E ok, eu vou aprender a enxergar uma oportunidade, eu vou atrair ela para minha vida, e o que eu vou fazer com ela? Opa! Ó, chapuletada aí! Bem esse o ponto. Eu acho que se eu tivesse que resumir para você o porquê que eu e meu marido demos certo e que nos finais de semana, às vezes a gente vai em alguns shows, em alguns lugares e encontra pessoas que dividiram um palco com ele, que vieram do mesmo lugar que nós. E a discrepância é gigante, essas pessoas continuam no mesmo lugar. E eu, como filósofa que sou, vou refletir. E aí eu falo para ele, você enxergou onde nós estamos hoje? Onde nós chegamos? E ele fala, sim, eu enxergo. Por quê? Porque a gente foi lá e fez. Então, se eu tiver que resumir, o resultado de uma vida inteira em uma frase é, fomos lá e fizemos. Você vai e faz. Você faz a oportunidade e o que você faz com a oportunidade. Ela surge e o que você faz com ela. Porque é esse fazer que vai te levar para onde você quer chegar. Porque por mais que você atraia o bilhete premiado, como você falou, se a pessoa não tem essa atitude de eu vou lá e faço o que tem que fazer, como o exemplo que você deu, faz a melhor unha da tua vida, faz o melhor trabalho da tua vida, se ela não tem essa atitude, ela vai perder aquele dinheiro. O dinheiro não vai ficar com ela, vai trocar de mão. Recebeu uma herança, ganhou na loteria. Se ela não tem uma atitude que bota pra frente, que facilita, que faz as coisas na hora que precisa ser feito, ela vai só postergar. E quantas pessoas que às vezes eu faço pesquisa e pergunto pra eles, o que você acha que falta pra você? Eles dizem falta dinheiro e oportunidade. A oportunidade tem aos montes, é só ver a quantidade de mão de obra que falta, de vagas que tem. Hoje em dia as pessoas dizem, tô desempregado. Tá desempregado quem quer, ou quem não se especializa para subir na vida. Ou como o exemplo que você deu, tem a oportunidade e não vai. Mas eu vou ganhar menos, ou eu não vou ter o mesmo padrão de vida que tinha. Não interessa, você vai lá e faz, você tem que ter muito foco naquilo que você quer. E isso foi uma virada de chave para nós, pegar e fazer o que tinha que ser feito. Tem um problema? Resolvo. Tenho que mudar de vida? Então mudo. Mas eu não tenho dinheiro. Dinheiro a gente faz. Dinheiro a gente não ganha. O dinheiro é feito. Criança ganha dinheiro do pai para comprar merenda no colégio. Criança ganha o brinquedinho. Muito bom. Mas o adulto, ele faz dinheiro. Criança não fica rica. Criança não faz reunião. Criança não é CEO de negócio. Porque ela não está preparada. Ela não tem essa capacidade. Quem tem isso são os pais, ou seja, são os adultos. Somos nós. Você não vai ganhar dinheiro para ficar rica. Você vai fazer o seu dinheiro. Vai construir a tua riqueza. E isso precisa arregaçar a manga e ir lá e fazer o que tem que ser feito. E muitas vezes o que tem que ser feito é buscar conhecimento. E que eu vejo, Exato. assim, que algumas pessoas, elas estacionaram, né? Então, por exemplo, ganha lá um determinado valor. O dinheiro não tá dando. Ela não para pensar por que não tá dando? O que eu estou fazendo de errado? Sim. Como eu posso melhorar? Existe algum curso que eu vou aprender a ter ali um pouco de gestão do pouco que eu tenho? Isso. Porque isso quem mesmo. não cuida do pouco não vai cuidar ter do muito. Exatamente. Parábola dos talentos. Vai ser retirada. Eu uso muito essa metáfora, porque as pessoas conhecem isso. Mas, de fato, é essa a grande pergunta, é essa a grande questão. Isso resume todo o resto. Lu, e o que muda a lei da atração para a lei da atração consciente? Porque, assim, Legal. eu vejo muito, eu gosto muito desse tema. E só que eu vi que o teu ele é totalmente diferente. E eu gostaria que você explicasse um pouquinho. Então, vamos lá. O consciente, ele muda todo o jogo. Uma pessoa que está
inconsciente, seja no coma, ou porque ela está sedada, só exemplos fisiológicos, né? Ela tomou uma anestesia, ela está inconsciente, ou então ela teve um problema, ela está inconsciente, está em coma. Esta pessoa não cria nada na vida dela. Ela só está vegetando, basicamente, ou sobrevivendo, o corpo ali está encontrando uma maneira de ficar vivo. Mas ela não escolhe a realidade que ela quer, ela não escolhe o carro, ela não escolhe o quanto ganha, ela não está criando a vida dela. Para criar, ela precisa ter consciência, então ela precisa estar no consciente. E as escolhas que nós fazemos, que vão te levar para uma casa melhor, para uma vida melhor, para um salário melhor, para um carro melhor, é consciente. Lu, mas não existe aquela história de que é o inconsciente que toma conta da nossa vida? Já ouvi falar. É muito conhecido isso. E aí eles usam aquela conta, né? 95% inconsciente e 5% consciente. Primeiro que esse número é só uma ideia. Ninguém nunca conseguiu provar até hoje que o inconsciente é 95 ou 5 o consciente. Não existe isso, porque o cérebro ele não está separado como uma casa que está separada por cômodos. Ó, aqui é o inconsciente, aqui é o consciente. Não tem como. Mas existem funções do próprio corpo que acontecem de maneira inconsciente. Nós estamos respirando, o coração está batendo, normal, isso para qualquer pessoa, para qualquer ser. Só que as escolhas que nos levam para uma vida melhor, essas têm que ser tomadas, têm que ser conscientes. E quando eu ensino para o meu aluno que a lei da atração ela não é mística, ela não é a base de frequência, nem de energia, nem de sorte, nem de pensamento positivo, mas ela precisa ser consciente, é quando ele assume o comando e ele escolhe o que ele quer, mas também decide o que ele precisa fazer para chegar lá. E aí, claro, são etapas que ele vai, como escadinhas, né? Ele vai subindo aquelas escadinhas para ir passando por essas etapas para construir a vida que ele quer, mas de maneira consciente. Ou seja, ele sabe o que ele tem que fazer e ele faz o que tem que ser feito e ele sabe o que ele está fazendo. Agora, sobre o inconsciente, que foi um parêntese que eu abri, é claro que o cérebro humano, ele evoluiu. Então, o inconsciente, pegando o cérebro mesmo, a parte mais primitiva. O cérebro ele é de baixo para cima. Então, a parte mais primitiva, ela já existe há milhões de anos. E nessa época, o cérebro não era tão evoluído, não tinha hoje esses estudos que tem, que comprovam que a pessoa raciocina, o córtex pré-frontal, ou seja, a razão, o consciente. Só que esta evolução aconteceu e as pessoas não entenderam que hoje eu escolho a minha realidade, eu escolho a minha vida de maneira consciente, eu não vivo mais no inconsciente do homem das cavernas, porque ele não sabia, ele não tinha a mesma evolução que nós temos. Só que aí o homem evoluiu, nós evoluímos e ainda continuamos acreditando que é o inconsciente que comanda. Essa questão do inconsciente que comanda, foi uma conta para mim que nunca fechou. Não fecha, né? Nunca fechou. E eu até ia perguntar para você, mas você já até respondeu. Hoje, quando se fala que as pessoas estão no piloto automático, é um modo inconsciente, não é? É um modo inconsciente, porque ela faz aquilo em um padrão tão repetitivo e o cérebro ele entra num processo que chama de habituação. É como por exemplo, aqui na sala tem o ruído do ar-condicionado, mas ele entrou em habituação, nosso cérebro ele já não incomoda mais, exatamente. Então, aquele padrão ou uma repetição que você faz, o caminho para o trabalho, as escolhas que você faz, que elas são sempre as mesmas e repetidas, elas entram nesse processo cerebral e daqui a pouco ela torna-se um processo mecânico. E é aí que a vaca vai para o brejo. Porque se o processo é mecânico, eu não estou no comando. Então, a minha vida está sendo escolhida pelo quê? Pelo piloto automático? É aí que dá problema. Tem até um filme com Adam Sandler, o Clique, que de tanto ele fazer certas escolhas com o controle remoto, o controle remoto ganha inteligência e já sabe o que a pessoa quer e vai fazendo aquilo automaticamente. Só que chega um ponto na vida que ele fala, não, mas não era essa a vida que eu queria ter vivido. Eu não queria ter agido assim. E agora dá para recuperar? Aí quando ele se torna consciente do que ele fez, ele quer voltar atrás e recuperar. Então, o filme é basicamente porque a gente está vivendo hoje. Exatamente. A grande maioria das pessoas está vivendo hoje. Para fazer a pessoa acordar, para de repetir isso, porque vai entrar em um processo mecânico e daqui a pouco você já perdeu o controle da tua própria vida. E quando eu falo em lei da atração consciente, é você saber conscientemente o que você quer experimentar. E se realmente, agora vamos só para fechar o parênteses do inconsciente dos 95% e 5%, não tem comprovação de quanto é quanto, mas ainda que fosse verdade,
que o inconsciente comanda 95% da nossa vida, o inconsciente é um soldado. Quem que é o general? O consciente. Então quer dizer que basta 5% de um consciente para comandar os outros 95%. Só que a maioria das pessoas acham que é o contrário. Então é como deixar a criança mandar na tua vida. Não é o pai que manda na criança. Não é é o poste que faz xixi no cachorro. Então eles estão invertendo as coisas. Não é assim que funciona. E como sair do modo inconsciente? O que tem que acontecer alguma coisa, geralmente, para a pessoa virar essa chave? É um treino. É um treino. Porque você sair desse padrão, você vai ter que começar a treinar você mesmo, a perceber quais são as escolhas que você tem feito, que estão no modo automático, que estão te levando para o mesmo lugar, que vai te manter com o mesmo resultado. E se não é isso que você quer, você vai aos poucos ter que treinar esta mente para tornar consciente disso. Dentro do meu treinamento, por exemplo, que eu ensino os alunos com ferramentas da neurociência, para eles irem modificando esses padrões e essas escolhas, porque ele vai ter que aprender a fazer isso, não é da noite para o dia. Porque nós estamos muito acostumados no piloto automático, muito acostumados nisso. Então é um voltar uma casinha e reaprender a tomar o volante da tua vida. Mas é treino. Se for resumir para você, você treino. entende que algumas pessoas pode acontecer, por exemplo, acontecer um choque de realidade, um acontecimento mais grave, e que ela realmente acorde, assim como no filme, e ela acorde e olhe para a vida dela e onde estou, o que eu fiz da minha vida e... Pode. Eu acredito que isso deve acontecer muito nos hospitais. Nós tivemos há pouco tempo, meu marido fez uma cirurgia, deu tudo certo e tal, mas vamos supor que aquela pessoa que viveu a vida errada a vida inteira e ela tem um diagnóstico que ela não esperava. Esse pode ser um choque para ela dizer, nossa, eu vou mudar minha vida inteira agora, porque eu não quero continuar o resto da minha vida agindo dessa maneira que só vai me levar para o buraco. É só um exemplo, né? Tantos outros podem ser e podem servir para o mesmo choque, mas eu acredito que esse deve ser o mais rápido. Eu também sempre falo da importância, eu vejo assim que hoje todo mundo está correndo com a vida, né? E acabamos esquecendo de olhar pra gente. A importância de você parar um dia, não importa de quanto em quanto tempo, mas parar, olhar para dentro de si, ver como tá, o que eu queria, aonde eu cheguei, né? Porque senão a gente fica nesse piloto automático e quando vê, já era. E a vida sempre vai estar num agito. A gente às vezes se engana pensando, não, nas férias eu vou parar, no feriado eu vou parar. A vida não vai parar. E ela não vai parar para você recuperar o teu fôlego para ela continuar. Não tem um botão de pausa. A real é que nós temos que tirar esse tempinho, dar uma acalmada e saber que aquele tempinho que você tira não é um tempo que você perde. É um tempo que você ganha, porque depois a tua produtividade aumenta, os teus resultados melhoram. É uma disciplina, né? Com certeza. Colocar como uma disciplina. É um mal necessário, mas acaba fazendo bem. Eu não tinha esse hábito de parar um pouco. Eu sempre fui muito no 220. E ultimamente eu faço questão de parar um pouquinho no final de semana. Por exemplo, agora no final de semana eu tenho uma série de coisas para fazer, e domingo eu tava pensando, vou gravar. Não vou. Domingo eu não vou gravar, eu vou sair com meu marido, eu vou fazer as nossas coisas, ele vai pro show de rock dele, aí eu vou fazer os meus trabalhos enquanto ele estiver lá, porque tem que ter esse descanso, não só para sua mente, para o seu cérebro, mas para sua saúde, para sua vida social, para todo o resto. Tem que ter. Lu, vou falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Tá bom, fala lá. Vou falar um pouquinho do estúdio Digicast, que é esse estúdio maravilhoso que eu estou aqui. Opa! Lu, você gostou do estúdio, né? Nossa, muito! Nossa, mãe! Gente, o estúdio Digicast trabalha somente com equipamentos de ponta, cenário e iluminação personalizáveis e o único que tem agência de marketing integrada. E isso é um grande diferencial. Você só vem gravar e eles vão cuidar de tudo para você. Então, se você pretende fazer o seu podcast, venha gravar aqui. Mesmo que você ainda não saiba como começar, venha aqui conversar com os meninos e eles vão dar todas as orientações necessárias para vocês. E vocês vão ver que não é tão difícil assim. Até mesmo se você quer gravar videoaulas, elaborar um material diferente para apresentar na tua empresa, venha conversar com o pessoal aqui. E agora, eles estão localizados aqui no centro de Curitiba. Então, é mão para todo mundo. Verdade, bem facinho de achar. E também quero aproveitar e falar
do DigiWin, que é a agência de marketing que está integrada aqui. Hoje nós estamos vivendo numa era digital. Verdade. Então, nós precisamos nos atualizar e quem tem empresa precisa sim de uma assessoria de marketing. E aqui não é somente uma assessoria de marketing. Aqui é uma equipe que vai trabalhar com personalização do que você realmente precisa. Aqui você tem assessoria de mídias digitais, tráfego pago no Google, tráfego pago em redes sociais, criação de websites, identidade visual, e que é um grande diferencial, isso posso te garantir. Entre muitos outros serviços. Ter uma equipe que realmente entende e trabalhar com estratégias, com toda certeza vai fazer um grande diferencial aí na tua empresa. Entre em contato, vou deixar o contato aqui para vocês. Entrem em contato, tirem informações, esclareçam as dúvidas e eu garanto que com esse time aqui não tem erro, vai alavancar. É sucesso. É sucesso, cola que é sucesso. Ah, gente, tem mais uma, não dou dica ruim não, hein? Toda publicidade que eu faço aqui, ela vem de coração, não Estilo Z é uma marca que eu conheço, que eu já uso há um tempo. O Rude, os meninos aqui, nós estamos juntos, eu acompanho o trabalho deles e assim, eu estou deslumbrada com o trabalho deles. Até mandei uma mensaginha agradecendo, porque, tem coisas que é publi, mas todas são de coração e é dica de amiga, hein? E tem dica que a gente não pode dar, essa eu tô dando. Verdade. Cola que é sucesso. Lu, o que é a neurocriação da realidade? Vamos lá, então. Neurocriação, ele é uma associação da lei da atração com a neurociência. Eu sou muito científica, eu sou super cética, eu sou uma pessoa que eu duvido de tudo, até que me prove o contrário. Então, já que eu sou essa pessoa das provas, eu sempre trago para minha audiência, para os meus alunos, conteúdos com base. Seja com base científica, sejam com provas, não aquelas provas de depoimento, mas sim estudos que realmente foram validados, que vai dar diferença na vida de qualquer pessoa, independente do estado que ela está ou o avanço de conhecimento que ela tem. E a neurocriação da realidade é quando você vai aliar, vai aprender, usar ferramentas da neurociência que são comprovadas e validadas para criar a realidade que você deseja. Muito legal. Sem misticismo, sem religião, sem técnica, sem magia, sem nada disso, porque eu não sou a pessoa da magia. Nada disso, de jeito nenhum, passo longe. Respeito, mas não é a minha área. Não sim. É. E sobre crenças limitantes, realmente elas existem? Elas podem impedir um avanço em virtude a isso? Pode. Claro que a criança, quando nasce, é uma folha em branco, ela não tem conhecimento, ela não tem o discernimento do que é bom, do que não é, do que é certo, do que é errado. Ela vai aprendendo, ok. Então, até os 25 anos, o neocórtex pré-frontal não está 100% desenvolvido. Só a partir dessa idade que ele tem esse desenvolvimento cerebral. Então, quer dizer que até os 25 anos, você praticamente não tem tanta habilidade, não é que não tenha capacidade, não tem tanta habilidade de filtrar aquilo que você aprendeu, seja com os professores, seja nas religiões, na sociedade, com o pai e a mãe dentro de casa. Só que depois dos 25 anos, tá na hora de questionar. O bicho pega. O bicho pega. Se a pessoa ainda continua tendo as mesmas crenças, pensando da mesma forma, defendendo as mesmas ideias e não se questionou ainda, as chances são que será uma limitação, vai se transformar em uma crença limitante e pode ser que ela repita os mesmos resultados dos pais. E isso foi uma coisa que eu vi na minha vida. Bem antes até dos 25 anos, que eu saí de casa bem mais cedo que isso, eu olhava para os meus pais, não por não honrar ou não respeitá-los, mas eu olhava para eles e dizia, eu não quero essa vida. Ok, é a vida de vocês, dá certo para vocês, para mim não dá. E eu me sentia muito infeliz enquanto morava com eles, porque eu tinha que entrar na rotina deles. E eu pensava, eu não quero isso para minha vida. Quando eu tiver a idade deles, eu não quero isso. E quando eu saí de casa e comecei a entender e viver a minha própria vida, eu comecei a questionar os valores, questionar as crenças e questionar o que eu aprendi. E nós sabemos que Sócrates já dizia que você tem que questionar, é a pergunta que te leva para uma resposta. Então, o que eu, como neurocientista, entendo? Até os 25 anos, ok, você tem uma colher de chá, mas depois dos 25 anos, cientificamente falando, você tem que questionar tudo o que você aprendeu. Não que o que você aprendeu esteja totalmente errado e você vai colocar no lixo, mas questiona. Por exemplo,
Essa ideia que eles dizem que o que vem fácil vai fácil, é verdade? Quem foi que disse que o que vem fácil vai Toda fácil? vida eu ouvi isso. Quem foi que disse que o dinheiro que você ganha fácil, você vai gastar fácil? Quem foi que disse que o dinheiro tem que ser difícil? Quem foi que disse que no Brasil não dá para ficar rico sem ser desonesto? Quem foi que disse que o dinheiro é suado, que o dinheiro é complicado? Nossos pais diziam isso, nós ouvíamos eles em casa. Meus pais, por exemplo, brigavam por causa de dinheiro. Se depois dos 25 anos eu não questionei isso na minha vida, eu vou repetir. E aí eu vou continuar acreditando que dinheiro é difícil, que tudo é difícil. O meu lema é tudo é fácil. Aí eu ia te perguntar isso, que eu ouvi você falando algumas vezes sobre isso. É minha tatuagem. Tem pouquíssimas tatuagens, mas entre elas a minha filosofia. Eu sou Tudo é a fácil. filosofia do fácil. Por quê? Porque eu questionei isso na época em que eu estava vivendo um colapso total na minha vida financeira, na minha vida pessoal, tudo desmoronou. E eu entendi que eu era que estava dificultando a minha vida. Então imagina aquela pessoa obcecada por resultado, dificultando os próprios resultados. Eu não aceitava aquilo. Mas como que você identificou isso? Porque alguém me fez perguntas. Pergunta é incrível, né? Alguém me perguntou: tua vida tá difícil? Tá. Porque você é difícil. E eu parei e pensei, realmente eu sou uma vizinha chata, difícil de lidar. Sou uma mãe complicada, difícil de suportar. Sou uma esposa ranzinza, neurótica, que nunca sabia de que humor ela ia acordar pela manhã. Sou difícil. Sou uma chefe das piores, então sou difícil. Eu fui entendendo que eu era o dificultador, assim, o que dificultava a minha vida. E que o resto se tornava difícil por minha causa. Aí eu mudei essa chave. Ah, então sou eu quem estou dificultando? Então eu quero testar. Eu quero ver se eu começar a facilitar. Facilitar a comunicação, facilitar me aproximar das pessoas, facilitar tudo aquilo que para mim é difícil, eu vou começar a facilitar. E aí a mágica aconteceu. E o fácil me salvou. Me salvou de depressão, me salvou de falência, me salvou de problemas, que eu estava no fundo do poço, literalmente, e eu entendi que o difícil só estava me levando cada vez mais, cavando mais fundo. E o fácil fez com que os meus resultados fossem facilitados, a minha vida mudou da água para o vinho, e hoje, quando eu venho falar com as pessoas, eu quero que elas entendam que não precisa ser difícil. Que se você cria a sua realidade, se você assume que você pode criar a sua realidade, então por que você cria dificuldade? Mas como olhar para o fácil? Por exemplo, tô aqui com um boleto para pagar, vão cortar minha luz, preciso comprar minha casa, tô com a dívida do carro. Como que eu não vou olhar para o problema? Como que eu vou olhar que é fácil? Tá, primeiro eu vou te contar uma historinha. Quando eu vivi uma das grandes falências que eu tive carro com busca e apreensão, você mencionou o carro, eu tive 2 ações de despejo juntas, porque era a da empresa e a da casa onde eu morava. Escola do meu filho atrasada, não tinha dinheiro, e a água e a luz da minha casa foram cortadas, não era que estava cortando. Eu fiquei mais ou menos 21 dias sem abastecimento de água e de luz. Meu Deus. Lu, como é que você fazia? Nesta casa que eu alugava, tinha uma piscina pequena e tinha um sistema de cisterna. Então, meu marido pegava uma mangueira de jardim, colocava na piscina e fazia a água ir para a cisterna para poder voltar para o cano. Então, enquanto tinha eletricidade, mesmo com a água cortada, eu conseguia colocar água no cano por causa dessa gambiarra que ele fazia. Mas depois que cortaram a eletricidade? Aí tinha que pegar o balde lá na piscina para jogar Não, para jogar, para lavar louça, para a água com cloro mesmo, não tinha o que fazer. Para jogar na privada, a vida ficou caótica. Então eu passei por isso. E foi bem nesse momento que eu encontrei o fácil. Eu já estava no caos. Eu não tinha nada a perder em olhar para como facilitar aquilo. Então eu sei que é desesperador quando você chega nesse momento e pensa assim: nossa, mas quem é você para falar que é fácil? Não está vendo como a minha vida é difícil? Sim, eu estou vendo. Eu já passei por isso. E foi bem nesse momento que eu escolhi o fácil. E é claro que não foi da noite para o dia, mas é aí que entra a neurociência. Por que eu falo em neurocriação da realidade? Quando você está no caos, você só enxerga caos. Porque o seu sistema de ativação reticular, que é um mecanismo cerebral, ele vai te mostrar mais do mesmo. Ele não vai te mostrar soluções, ele vai te mostrar problemas. Você não atrai problemas por vibração, você está olhando para o problema. Então você só vai enxergar problema. Agora, quando eu entendi que eu estava nesse fundo do poço, que eu tinha que sair daquilo, eu comecei a buscar por soluções. Quando você busca resolver o problema, você vai ter mais problema, porque você está querendo resolver o problema. Quando você busca soluções, então você vai encontrar soluções, porque você está buscando solucionar.
Então, um exemplo assim, o problema está aqui, ele já existe. Uhum. Então, o que que eu preciso, o que que tem que ser feito? Essa é a pergunta. Qual é a solução? O que que eu posso fazer para acabar com isso e parar de olhar para cá? Exatamente. Vou olhar ali e automaticamente as coisas vão fluir. Com certeza. Soluções, elas existem. E elas vão aparecer para você. Não é mágica, você vai ficar sentada na cadeira e a solução vai cair na tua cabeça, vai vir um ser de luz, vai te trazer iluminadamente a solução, a resposta. Não, não é isso. Mas esta solução, se já existe, você que ainda não encontrou. Para de olhar para o problema e começa a procurar quais são o que eu ainda não enxerguei que pode resolver o meu problema. Ah, mas o meu problema é financeiro. Tá, então como é que eu posso fazer mais dinheiro para pagar essa conta antes que eles cortem? Como é que eu posso resolver isso aqui para evitar um problema maior? Solucionar problemas. A gente quer fugir dos problemas. Mas no final das contas a gente precisa aprender a lidar com eles, solucionar eles. Eu costumo dizer que eu sou mestre em resolver problemas. Você vai me trazer um problema, eu vou te dar uma solução. É fácil. É fácil. Só que aí eu chego pro pessoal da equipe também e falo, ó, vai me trazer um problema? Me traga uma solução também. Porque se você tem um problema, você tem uma solução. Pode ser que aquela não seja a solução, mas você vai encontrar outras maneiras, outros caminhos. Uma solução vai aparecer. Porque, bem como você falou, se o problema já existe, para que eu vou ficar dando mais poder para ele? Tudo aquilo que eu coloco foco aumenta. Então, o problema vai aumentar se eu continuar olhando para ele. Para solucionar, eu preciso o quê? Encontrar a solução. Então, para de olhar para o problema e começa a se perguntar qual é a resposta, qual é a solução, qual é o caminho, o que eu tenho que fazer que eu não fiz, por onde eu ainda não fui. É geralmente ali que você tem a resposta. Você entende que é bem profundo tudo isso que você falou. Você entende que toda a tua história, todas as suas dores, tudo que você passou, te alavancaram para você chegar aqui onde você está hoje? Principalmente 100%. Com esse conhecimento e tipo 100%. Tudo de negativo que, entre aspas, né, você viveu, se tornou algo positivo? Com certeza, 100%. Eu costumo dizer que a minha parede hoje ela é cheia de diplomas, porque meu pai dizia que filho de pobre era pateta e filho de rico era doutor. Então, claro, era a maneira dele de dizer assim, ó, vocês são filhos de pobre, vocês nunca vão para a faculdade, vocês nunca vão ser doutores. Então, o fato de eu ter chegado lá, não é que prova para ele, porque ele já faleceu, prova para mim que a crença dele não é a minha. Que com certeza também foi algo que foi apresentado a ele e ele replicou. Exatamente, porque ele não questionou. Eles não foram para a escola e etc. Sim. Então, quanto mais formações eu faço, quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu penso, por que eu não comecei antes? Como é legal isso aqui, como é bom, eu quero conhecer mais. E para mim isso é um prazer hoje, não é querer mostrar para os pais, até porque minha mãe nem entende muito bem o que isso tudo significa, ela sabe que tem, mas ela não compreende. Então não é por eles, não é para os outros, é para mim. Ô Lu, e também nunca é tarde, né? Para você dar um passo e começar a fazer alguma coisa, né? A mudar. Se tem algo que realmente está trazendo uma infelicidade, uma insatisfação. E eu também entendo que quando você dá uma mexida no angu ali, você dá um passo, né, para mudar algo. Por exemplo, eu não estou feliz na minha carreira, então eu vou fazer um curso técnico de alguma área. Eu não sei nem se eu vou atuar, mas eu vou começar. Eu entendo que automaticamente as coisas começam a vir, né? Começam. Até porque, vou pegar o exemplo. Você fez um curso e nem sabe se vai atuar nesse curso. Mas talvez lá nesse curso você conheça alguém que pode se tornar um sócio, que pode se tornar um parceiro, que pode ser o amor da tua vida, que pode ser alguém que vai te levar para o próximo estágio. Você não sabe o que vem depois. Você não sabe o que tem depois do morro, a não ser que você vá lá e passe aquele morro. No outro lado do muro tem que jogar o chapéu para ir lá buscar. E isso que você comentou é o que a maioria das pessoas não fazem. Porque elas ficam vendo aquilo como obstáculo. Ah, mas eu não vou atuar nisso. Para que eu vou fazer? Mas você não sabe o que vai acontecer depois. Vai lá, o que você tem a perder? Não tem nada a perder. Vale a pena, é só ir, só fazer. E hoje em dia, com as redes sociais, eu percebo que, por exemplo, você tem toda a tua carreira, já vem de uma vida aí que você tem buscado, estudado, então vai lá, abre, olha lá, nossa, uau, né? Ela conseguiu tudo isso. Eu não vou conseguir porque foi muito tempo, tá muito tarde, né? E resumindo, a pessoa fica olhando para o que o outro já conquistou e ele coloca automaticamente dificuldades do que ele pode alcançar. E eu entendo que as pessoas se desanimam, porque daí eu olhava e falava assim, nossa, mas eu vou ter que fazer uma faculdade que dura 4, mais especialização, mais o doutorado, mais uns...
sendo que ela deveria de se inspirar e ver que sim, é possível e nunca é tarde. Exatamente, exatamente. Mas eu confesso para você que eu também, durante muito tempo, posterguei esse começo. Não porque eu me comparava com os outros, porque na época não tinha rede social, mas porque eu achava que, vai demorar muito tempo, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu não tenho tempo agora, mais para frente. E depois, olhando daqui para lá, como o Steve Jobs fala, né, que a gente olha de onde está para de onde veio, olhando de frente para trás, eu percebi que, nossa, que bom que eu aproveitei esse tempo, porque esse tempo me levou onde eu estou. E se eu tivesse demorado mais, eu ainda não teria chegado. Então não importa quando você começa, o importante é que comece. Preferencialmente não atrase, mas se já passou um pouco do tempo, não deixa passar mais tempo ainda, vai lá e faz. As pessoas elas acham que depois dos 30, depois dos 40, se você não enriquecer, você não fica mais rico. E é a maior bobagem. Não tem, a idade está só no RG. Exatamente. Tá na cabeça, só um número. Que ano você nasceu, tanto faz que ano você nasceu. O que importa é o que você está vivendo. A vida existe e ela está em você, por você, e ela acontece através de você. Mas não existe essa coisa de, mas eu já passei dos 40, será que eu consigo? Mas vai morrer amanhã? Não. E é interessante como as pessoas têm medo da mudança, né? Do começo, desprezam os pequenos começos, Verdade, né? verdade. Eles têm medo. E outra, eles não entendem o longo prazo. Hoje em dia é uma era muito imediatista. Sim. Começou uma série da Netflix, você já quer ver o último capítulo para ver como termina. Não aproveita o processo, não dá importância para um passo de cada vez. Então, eles subestimam o longo prazo. Eles não pensam assim, se eu começar agora, daqui a 5 anos eu estarei 5 anos mais longe do que eu estou. Eles pensam que tem que ser para amanhã. Porque o outro conseguiu rápido, eu não vou conseguir acompanhar. Mas você não está competindo com o outro, você está competindo com você mesma. Você tem que começar para sair do lugar. E nada desse negócio imediatista. Que imediatismo só leva as pessoas para ansiedade. O Brasil está em segundo lugar no ranking de ansiedade. No mundo, imagina, é um número elevadíssimo. Quer dizer que a população está doente, sofrendo de ansiedade. Por causa desse tipo de pensamento. De eu preciso para ontem, entrega logo o iFood, chega logo o Uber, porque eu não vou esperar. E é bobagem. O longo prazo te leva a edificar, a construir um cenário bem mais sustentável e a longo prazo você consegue manter para não ter mais aquela montanha-russa, que eu vivi muito uma montanha-russa na vida. Altos e baixos. Hoje em dia não tem mais essa história, não. Ai, que legal. E tudo começou com uma escolha, né? Exatamente, uma escolha. Eu não sabia o que ia acontecer depois da escolha, mas eu sabia o que eu queria. E eu sabia que eu precisava fazer. Outra coisa que às vezes a pessoa erra é pedir opinião para o outro. Ana, o que você acha? Será que eu faço? Será que eu não faço? Não. Tomou a decisão, não pergunta para o outro, vai lá e faz. Mas daí eu contei para minha amiga que eu ia fazer e eu não consegui, eu não fiz. Por que você foi abrir a boca? Por que você foi contar para a amiga? Mostra resultados, faça. Tem muita gente falando sem fazer. Sim. É bem melhor fazer e eles verem o resultado. Aí eles vão chegar e me perguntar, Ana, o que você fez? Como assim? E isso que está acontecendo na tua vida? As pessoas vão ver, elas vão notar. Mas não tem que ficar pedindo opinião para o outro, não, e nem se importando com o que o outro vai pensar. É porque também muitas vezes, quando você vai pedir opinião, a pessoa não vai falar o que você quer ouvir. E acaba desmotivando. Exatamente. Ela vai trazer a visão dela, com as crenças dela, com as limitações dela. O filtro dela. Exatamente. Às vezes, a sua limitação não é a mesma que a pessoa que você pediu opinião, mas ela vai colocar um banho de água fria ali. Às vezes você estava com tudo pronto para a coisa acontecer e a pessoa te desmotivou. Eu sei que isso acontece muito dentro de casa. Geralmente, quem nos desmotiva é a pessoa mais próxima. Sim. Na maioria das vezes. Mas também quem te motiva, na maioria das vezes, é quem está mais próximo também. Então, é uma via de mão dupla. Tem que saber andar nela. Ô Lu, fala um pouquinho sobre a nova era da criação. A nova era da criação vai acontecer agora no comecinho de julho. E é um marco para mim. É um marco para minha carreira, porque é o momento em que eu vou erguer a bandeira da neurocriação da realidade de uma maneira mais ampla. É o momento em que eu vou erguer a bandeira da neuromanifestação, me posicionando como essa neurocientista que vai trabalhar especificamente a criação da realidade através da neurociência.
E nós vamos mostrar que de 2020 para cá, da pandemia para cá, a evolução ela foi muito rápida, as coisas aconteceram muito rápido. E que não dá mais para você ficar usando técnicas ou as mesmas projeções que você usava antes, porque isso já ficou para trás, já é obsoleto. Tá na hora de atualizar. Nós já entramos nessa nova era e nós chegou o momento cabal de fazer essa transição acontecer, porque nós queremos resultados tangíveis, comprovados e que se mantenham a longo prazo. Então, aquela pessoa que estudou um pouquinho sobre lei da atração, por exemplo, e que usava técnicas, o misticismo, aquela bagunça toda, ela vai entender que esta nova era chegou com comprovação, chegou com base científica e que ela vem com atualizações. E essas atualizações darão ferramentas novas que a medicina, a neurociência vem comprovando, e isso vai facilitar a vida de todos. Muito legal. Ei, quero que você fale um pouquinho do teu livro. Ai, que pena que eu não trouxe. Quero que você fale um pouquinho sobre ele. Tá. Bom, o meu livro, ele vem a ser um compilado do trabalho que nós já estávamos fazendo desde 2018, e ele foi lançado agora no ano passado, que é O Poder do Pensamento Consciente, que trata como é que a realidade pode ser criada através do mecanismo cerebral. Porque a maioria pensa que tem que a ver com espiritualidade, que tem a ver com karma, que tem que ser uma pessoa boa, que tem que se elevar a frequência, que é a energia, que tem que se alinhar com a frequência. Só que, na verdade, está tudo no cérebro. Toda a realidade, toda a vida, tudo que acontece ao seu redor, tudo tem uma explicação e é lá no cérebro que Então, você não encontra a preciso ter resposta. fé para ativar a lei da atração. Não. E te digo olhando no teu olho. Eu sou a pessoa mais cética, mais pessimista, não tem fé em coisa nenhuma. Pelo contrário, até que me prove ao contrário. Mas eu sou aquela que acredita em resultado, que acredita em pôr a mão na massa, que acredita em pegar o touro à unha e fazer a coisa que tem que ser feita. Aí sim a pessoa me ganha. Mas eu não sou o tipo que fica vibrando e fica confiando, fica acreditando na fé. Claro que eu tenho que ter fé no que eu estou fazendo, eu tenho que ter fé na vida, eu tenho que ter fé na minha capacidade. Mas se eu não sentar a bunda na cadeira e não aprender a ter a habilidade, a desenvolver as minhas capacidades, o gênio da lâmpada não vai apertar minha campainha e dizer o que você quer hoje, eu posso te conceder 3 pedidos. Não vai acontecer. Então é diferente a fé religiosa, a fé na vida, lei da atração, são coisas que são separadas, cada um no seu quadrado, mas não dá para colocar tudo junto e achar que vai dar certo a receita, porque os ingredientes não são os mesmos. E a Universidade Templo do Saber? Me fale um pouquinho, como é? A Universidade Templo do Saber é o nosso sistema de ensino EAD, que é a distância, e ali nós temos treinamentos, tanto treinamento profissionalizante para capacitar pessoas que querem trabalhar como terapeutas, como atendimento, como facilitadores da realidade, mas também alunos que querem aprender como usar a lei da atração consciente. Nós também temos treinamentos que ensinam sobre arquétipos, por exemplo. Mas, só que não arquétipos específicos de personalidade, que é de Pearson, mas arquétipos de símbolo, que é de Jung. O símbolo da águia, da coruja, o símbolo da estrela, os símbolos que, por exemplo, tem na sua casa. Vou só te dar um panorama para você entender e para quem está assistindo também. Por um acaso na sua cozinha tem algum pano de prato com galinha, com vaquinha, com aqueles bichinhos adesivos? Acho que hoje não, mas já teve. Tá. Esses são símbolos de arquétipos fracos. São símbolos ruins, que você não pode ter dentro de casa. Por que não pode, doutora? Porque são animais de corte, animais de abate. Então, quando você tem isso em casa, às vezes você ganha de presente ou nem sabe, minha empregada que fala, não, mas eu não me importo com o pano de prato. Eu falo, tem que se importar, porque são as imagens que você está vendo. Então, a tua mente, ela também tem essa linguagem de símbolos, linguagem simbólica, e os arquétipos da decoração que tem na sua casa te remetem a uma informação. Por exemplo, ali no fundo, no cenário, tem um arquétipo, que é o do leopardo. Ele significa agilidade, rapidez, capacidade, desenvolvimento. Então, quando você está meio devagar, não estou conseguindo entregar as minhas tarefas, você pode trocar na tela do seu computador ou do seu celular um arquétipo de imagem com um desses símbolos para ele ativar serotonina, dopamina,
dopamina, ele vai atuando com os teus neurotransmissores, lembra que eu falei que tudo é cérebro? Não, e ele é perfeito, né? Ele é incrível, mas é só um dos exemplos de tantos que tem e que eles vão trabalhar na sua mente, sem que você tenha que fazer nada de ritualismo, eles vão te ajudar naquilo que é necessário. Por exemplo, a pessoa que é muito ansiosa, ela pode entrar com a imagem do panda. O panda vai trabalhar os seus neurotransmissores para trazer mais calma, então vai equilibrar. E isso tudo tem dentro de um treinamento. Tem um livro também, tornou-se depois um livro que nós vamos lançar agora em setembro na Bienal do Livro. Que legal. Vai para a Bienal, que fala sobre esses símbolos que nós temos em casa, os símbolos que você pode colocar na decoração. Pode ver que países de primeiro mundo usam símbolos fortes como o cavalo. Você já percebeu que nas salas dos diretores tem cavalo, é um símbolo fortíssimo de liderança. O leão, a águia, né, nos Estados Unidos que eu diga. Então tudo isso que é simbólico, que tem a ver com animais ou até mesmo com algumas marcas, ela é explicado não só nesse treinamento que nós temos, como também nesse livro que será lançado na Bienal. E a Universidade Corporativa, ela hoje tem o reconhecimento do MEC para o treinamento Método Lei da Atração Consciente. Nós temos uma pós-formação, que no ano que vem vai se tornar uma pós-graduação, para a pessoa que quer atuar como terapeuta, que já é psicólogo ou atua na área, ou quer começar nesse ramo ajudando outras pessoas nesse despertar, aí ela pode utilizar o que eu ensino na metodologia para os alunos, também se apropriar das ferramentas da neurociência que eu trago lá para eles e auxiliar outras pessoas na vida delas. Muito legal. É bem bacana. E você sabe que você falou aí da galinha? Eu já fiquei caçando o que tem na minha casa. Eu tenho peixes na minha casa. Não, peixes é bom. Ai, que bom. Peixes é bom. Talvez é em virtude de onde eu moro, né? Sim, mas sim. já fiquei pensando, falei, meu Deus, galinha eu lembro que não tem mais, mas eu tenho peixe. Sapo é ruim. Ai, sapo eu não gosto. E às vezes na frente da casa as pessoas têm aqueles sapinhos. Eu já vi sapinho no para-brisa de carro das pessoas. Eu penso, nossa, a pessoa não faz nem ideia. Porque não é que a imagem ou o símbolo o sapo vai fazer alguma coisa, é simpatia, é bruxaria. Não. Tem a ver com os neurotransmissores que vão te passar mais serotonina, mais noradrenalina, mais ocitocina ou menos. Então eles fazem essa balança acontecer. Às vezes quando você está mais desanimada, você pode entrar com certas imagens que vão aumentar certos neurotransmissores. E o sapo é um dos que diminui. Às vezes você fica meio desanimado, não sabe por quê? Tira o maldito do sapo de lá. São coisinhas simples, que é o conhecimento que muda tudo, né? Quando você sabe o que tem que fazer, aí você faz. Não, e com certeza que nem quando você falou do cavalo, é impossível você não olhar para um cavalo e não remeter a força. Com certeza. Liderança, decisão, ele é impressionante. Só que tem que saber usar. Sim. Às vezes a pessoa pensa, o arquétipo mais forte, pesquisa no Google, né? Google da vida. O Google é a águia. Aí coloca a águia, vai lá, separa, o chefe manda embora, a vida desmorona, porque tem momento para usar certas imagens. Porque imagina, a tua vida tá um caos e daí você coloca um arquétipo mais forte que vai jogar, criar muito neurotransmissor ali, vai trazer toda aquela loucura, aquela química cerebral, aquilo vai te dar um pialo. Você não vai aguentar. E aí vai te causar um monte de problema. Então, tem que saber dosar. Não adianta o médico dizer assim, vamos fazer um tratamento por 60 dias e você vai lá e toma 60 cápsulas. Eu vou resolver em um dia. Não vai resolver. Segue o tratamento que vai dar certo. E para encerrar, já que você puxou esse assunto dos arquétipos, eu vejo hoje que nas redes sociais as pessoas eu vejo muito ali, aplica tal arquétipo, faz o arquétipo de tal personagem. O que é isso? Que eu fico até meio assustada. Tá modinha, né? Tá em alta agora. Todos falam sobre isso. Tem a ver com posicionamento, que na mídia é muito comum isso, mas tá muito em alta esse assunto. E existem 12 arquétipos de personalidade, que aí são diferentes dos símbolos de Jung. Mas esses arquétipos de personalidade demonstram muito mais a tua personalidade para o que o outro vai enxergar de você. Então, digamos, um advogado, ele quer ter autoridade, ele quer ter uma presença, ele quer ter respeito. Então, a personalidade dele deve agir de tal maneira para fazer com que os processos, os clientes e assim por diante. E eles usam isso na comunicação. Então, tem algumas posições na fotografia que, quando você faz, remete a determinados arquétipos. Tem cores que remetem a arquétipos. Tem certas falas, certos atributos que vão te remeter a arquétipos para mostrar para a pessoa, porque você mostra sem falar.
através da percepção, né? São segundos que o cérebro precisa para ter um julgamento, e eles utilizam esses arquétipos de personalidade para isso. São 12 os arquétipos que Pearson catalogou, que foi bem depois de Jung, e eles utilizam isso para comunicação. Mas, por exemplo, uma pessoa que ela quer fazer aplicar um arquétipo, que eu vejo eles falando assim, aplica o arquétipo da Cleópatra. Não, e isso não existe. Não é que não existe, existe, mas vou pegar o exemplo que você deu, o arquétipo da Cleópatra. Ela vai atrair um monte de pretendente. Porque Cleópatra era uma pessoa sagaz, inteligente e sedutora. Ok, ela vai melhorar a sedução dela, mas é isso que ela quer? Vamos supor que ela é uma pessoa, uma líder de equipe, que trabalha com funcionários, com vendas. O tiro vai sair pela culatra, porque daqui a pouco ela vai estar seduzindo e não é isso que ela quer. Mas não é que vai aplicar. Esse é um dos erros, né? Google é ótimo, mas também é uma droga em alguns aspectos. Mas não é que você vai aplicar esses arquétipos para X ou Y, Z. É que esses de personalidade remetem à personalidade da pessoa, ao que ela simboliza. Por exemplo, tem uma mentoria que eu faço, que ela comentou, Lu, mas eu acho que teu arquétipo tem a ver com um mago. Eu falo, não, detesto essa coisa de mago, de magia. Ah, mas toda a tua sabedoria. Ah, o do sábio, sim. Ah, sim. Porque pelo conhecimento que eu tenho, ok. Ah, mas a da amante, da sedutora, nada a ver, não tô aqui para isso. Mas aí tem mais a ver com a personalidade da pessoa e o que ela está passando para o outro em termos de imagem. Eu vejo que então é banalizado. Banalizado. Perdão, banalizado de alguma maneira. Porque virou um produto, né? Eles querem vender uma análise arquetípica para você aplicar no seu negócio. Claro que o negócio pode utilizar, mas tem que ser uma coisa muito bem feita, porque isso tá mexendo com a mente da pessoa, principalmente a mente do consumidor. Lu, muito obrigado pela tua presença. Já. Adorei te receber aqui. Nossa, queria ficar horas aqui conversando com você, porque foi um pouquinho de cada coisa, Eu queria mais, se aprofundar mais nos temas. Que bom. Vamos deixar para uma próxima rodada, então. Ah, então olha aí, vai ter volta. Era isso que eu queria ouvir. Já tô me convidando, não? Adoro. Vai ser sempre bem-vinda. Que bom, obrigada. Obrigada de coração, mais uma vez, por você ter aceito prontamente. Imagina, é um prazer. Por você ter disposto do teu tempo, passar um pouquinho da tua sabedoria, do teu conhecimento, do teu carisma. Que coisa boa, eu fico feliz pelo convite, pela oportunidade, agradeço a você, agradeço a tua audiência, aos meninos que sempre nos recebem muito bem, e fica aí para uma próxima rodada, sim, que foi um prazer gigante estar aqui com vocês. Tomara que dê muito sucesso para vocês. Ai, obrigada. Fala um pouquinho das tuas redes sociais. Vamos lá, então. Vamos lá seguir a Lu, hein? No YouTube vocês encontram fácil, Lucimara de Moraes com I, tá? Não é com E. Moraes. De Moraes. Ali você já vai encontrar vários vídeos meus falando sobre criação da realidade. E no Instagram é @Lucimara de Moraes 1. Vai encontrar lá minha fotinho, já pode seguir. Linda, maravilhosa, perfeita, absoluta. Ai, minha nossa, eu agradeço. Gente, convido vocês a seguir a página dela. Esses dias eu andei dando uma stalkeada lá, me apaixonei em todo o conteúdo. Que bom, gente, que bom. as lives que você faz são maravilhosas. Eu adorei. Que bom. Quando tiver lá, dá um oi pra eu te mandar um beijo. Vou te chamar lá. Que legal, que bom. Fico feliz. Gostei muito mesmo. Vale a pena. Também quero agradecer a você aí em casa, que ficou até agora nos ouvindo. Espero que de coração tenha servido de algo para você. Tenho certeza que sim. Agradeço a audiência. Quero convidar vocês também a seguir as nossas redes sociais. Quem ainda não se inscreveu aqui no YouTube, bora lá se inscrever, ativa o sininho, compartilha. Nas redes sociais, no Instagram, o @AnaTalksPodcast e o meu @AnaPaulaKlein. Estamos sempre tentando trazer novidades. Boa. Essa semana eu quero indicações de convidados. Quem vocês gostariam de ver aqui? Ou que tema vocês gostariam que abordasse? Porque hoje, só para encerrar, eu abri uma caixinha da Lei da Atração. Gente, bombou. Opa! As pessoas adoram. Eles gostam do assunto. Todo mundo coloquei lá, ei, vocês gostam de Lei da Atração? Nossa, ficou toda hora no celular. Que legal. E quero convidar ainda quem não é o meu patrocinador, venha falar comigo, procura a equipe, procura o time, venha fazer parte dessa equipe. Gente, um grande beijo a vocês e já falei para vocês, cola aqui que vai ser sucesso.